Xandão, mudando de assunto, voltando, na verdade, no assunto que a gente estava, você acredita que a Terra é plana, né, cara? Sim. E quando me falaram, assim, o Xandão acredita que a Terra é plana, eu achei que era zoeira, cara. Achei que era É o que todo mundo zoeira. pensa, né, no primeiro momento. É Eu um achei, assunto que eu mexe achei muito, né, que eu cara? achei que você tava metendo louco ali pra fazer Não. uma zoeira, um personagem, porque tem muita gente que faz isso. Por exemplo, o Freud, o cantor Freud de rap, ele teve uma fase onde ele falava que Coisas absurdas só pra gerar repercussão. não, Dentro do personagem? não, ele falava que a Terra era plana. Ele falava que a Terra era plana, inclusive ele tem uma música que ele insere ali o terraplanismo, ele fala e tudo mais. Mas na verdade era só uma zoeira, uma grande zoeira dele pra tentar render, né? Certo. E eu vou ser sincero com você, Xandão. Eu tô um pouco até emocionado. Eu tô um pouco emocionado de estar na sua presença, cara. Ô, louco, porque vagabundo, isso aí é papo. eu vou falar a verdade com você, cara. É a primeira vez que eu conheço na vida real um terraplanista, cara. Caramba, hein? É a primeira vez que eu falo Foi com um logo o terraplanista. Super Xandão, rapaz. É a Puta merda. primeira Nada é por vez- acaso, tá vendo? Aí, ó. É realmente Era pra eu vir aqui a hoje primeira vez. E eu tenho várias perguntas sobre o assunto, porque é a primeira vez mesmo que eu vejo e falo com terra plana, né? Legal. Ô, Xandão, então não é meme, você é terraplanista mesmo. Não, não é meme. As pessoas, num primeiro momento, elas pensaram que fosse meme. Eu entendo elas pensarem isso por dois motivos. Primeiro, o assunto terra plana, ele é muito místico ainda, do ponto de vista que tem uma grande parte de pessoas que não buscam saber e pesquisar realmente sobre isso, elas simplesmente levam na brincadeira, consequentemente elas vão só fazer chacota e rir das pessoas que falam disso, normal, né? E tem o segundo ponto de que, pô, Super Xandão é um personagem, então se aparece um personagem aloprado que ele falando terra plana, o que eles vão associar? Ele tá falando na zoeira, então é normal elas pensarem isso. Mas não, a questão da terra plana, ela é uma questão que eu defendo desde sempre. Eu tive esse entendimento, já tem vários anos que eu estudo sobre esse assunto. O primeiro passo para despertar sobre essa questão foi teste empírico de curvatura do oceano, né? Apareceram para mim vídeos no YouTube. Vou fazer um resumo para não ficar muito prolixo, Teste senão vai ficar... empírico de curvatura. Sim. Aqueles que eles vão com as réguas e vê Não, os não, não. barcos. Não tem nada de régua, não. Eles usam uma câmera, uma Nikon P1000, uma P900, e eles colocam ela na beira do mar, eles dão um zoom e eles conseguem resgatar imagens de embarcações, ilhas, faróis, todo esse tipo de coisa, de objetos que deveriam estar abaixo da curvatura, porque eles somem na linha do horizonte. Só que na hora que você dá zoom com a câmera, você recupera a imagem deles. Esses vídeos começaram a ser recomendados para mim, lá para 2017 mais ou menos, eram vídeos americanos, né, vídeos de fora. Nem tinha muito material de brasileiro falando sobre o assunto. E aí eu vi um vídeo, achei uma baboseira, né, achei que era manipulação, vi um segundo, um terceiro, e aí chegou uma hora que eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que tá errado, isso aqui não era pra estar acontecendo, né? E aí fui pesquisar, e aí... Aqueles vídeos. Eu já vi alguns vídeos que falam, por exemplo, que os argumentos que eu já pesquisei que são mais utilizados, por exemplo, aquele que a bandeira na Lua ela não estaria se mexendo, né? Ah, que ela treme lá e tudo, né? É Isso porque daí. os astronautas, eles quando supostamente foram pra Lua, teve, né, esse negócio da bandeira tremer. Isso aconteceu Você realmente, não né? acredita que Ah, não, mas o na homem ida foi à da Lua. Ah, não, aí da Lua, na verdade, ela é uma outra discussão, porque a impossibilidade do homem ir pra Lua não depende da forma da Terra. Isso serve pra qualquer modelo, mesmo você acreditando na Terra esférica. Ir pra o Lua homem envolve não foi coisas... pra Lua. Não acredito, com certeza não. 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 Não tem maneiras empíricas deles provarem isso, a não ser filmagens que eles fizeram. Mas É o material que eles têm. Mas você acredita que existem outros planetas? Ah, não, isso sim, claro, tudo dentro da criação, dentro da ordem de Deus. E eles não estão na Terra, no domo. Eles estão Esses fora do planetas, domo. não, segundo o que e está eles- escrito na Bíblia, segundo o que tá em Gênesis, é só abrir Gênesis que tá lá como que Deus criou o mundo. Ele criou o firmamento, separou as águas de cima das águas de baixo e no firmamento... Mas a Bíblia ela fala muito por simbolismos, não? Não, tem metáforas. No momento onde Jesus passou pela terra, onde ele proferiu os ensinamentos dele, ele usava de metáforas para facilitar o entendimento. Mas quando você lê Gênesis, capítulo 1, lá está sendo descrito, está sendo narrado como a terra foi criada e estruturada. O Criador está falando, no primeiro dia foi criado tal, assim, assado. Sol e lua de tamanhos menores, que foram criados para trazerem referência para o ser humano acerca do tempo, das estações do ano. Então, Sol e Lua, eles serviriam como um relógio, é o relógio do Criador. O Sol, no caso, ele é o responsável por guiar o dia, a Lua por guiar a noite. Só para eu entender a dimensão das suas crenças pra gente começar a discutir. Sim. Você não acredita que existiram dinossauros? Não, essa questão de dinossauro aí, inclusive, é um assunto que eu não pesquiso com profundidade, mas do que eu já vi, por exemplo, pegando referências boas, por exemplo, o Marcus Eberlin e outros caras que falam sobre dinossauros, você tem estudos que partem diretamente de carcaças que foram encontradas
encontradas de dinossauro. Então, que eles existiram, isso daí pra mim, poderia dizer que é um fato. É um mas fato. Mas eu não posso. Mas não são de milhões de anos atrás. Isso daí não. Aí não. Eu acho que essa parte dos milhões de anos que foi o asteroide, eu acho que é aí que entra a mentirinha, entendeu? Os dinossauros Contaram uma história um pouco diferente pra gente, entendeu? Quando que os dinossauros existiram, mais ou menos? Não sei dizer. Se eu for pegar a referência que eu tenho... Eles coexistiram com os seres humanos? Então, eu não sei dizer isso daí. Porque se eu for pegar a referência... Não, porque dinossauro especificamente eu nunca parei pra estudar. Porque isso aí pra forma da Terra é irrelevante. Isso não tem, né? Você tá me perguntando, na verdade, 3 coisas diferentes. Primeiro você falou sobre a forma da Terra, depois da Lua, daí da Lua, e agora dinossauro. dinossauro. Estão conectadas, né? Porque de certa forma. Os terraplanistas, eles são criacionistas. Sim, se o cara entende, claro, que a Terra é plana, ele entende que Deus, porque foi Deus que criou o reino Terra. E tudo mais. Sim, claro. E daí criou a Terra para a habitação do ser humano. Sim, exatamente. Ele criou a Terra para ser dominada pelo ser humano. Você acredita que a Terra foi criada apenas para o ser humano, para habitar o ser humano? Eu acredito porque é Deus que disse, é o que está na Bíblia, isso está em Gênesis, não sou eu que estou falando. É importante sempre destacar. Não é como se eu tivesse inventado, eu nem entenderia como inventar isso também. Você acha que você não acredita que Darwin teve Darwin, inclusive quando Darwin ele estava prestes a morrer, ele voltou sua atenção para Deus e se arrependeu de diversas coisas que disse, né? Tem essa história aí, pode pesquisar na internet. Isso aí é complicado, né? Eu não posso colocar a palavra de um humano, um mero mortal, um ser humano que é pecador, na frente da ordem divina do que tá na Bíblia do Criador, né? Tá lá em Gênesis o jeito que a Terra foi criada, entende? O que tem na Bíblia é totalmente diferente do que Darwin disse. Então, assim, não posso... Sim. Entendeu? E outros planetas existem fora do domo. Não, então, o que diz na Bíblia, na verdade, é que os planetas compõem o domo. Eles estão no firmamento. Dentro do domo? Eles estão no firmamento. São os planetas Mercúrio, Vênus. Planetas. Todos eles estão dentro do domo. Então eles estão muito mais próximos do que a gente imagina. Exato, exatamente. Mas não tem como a gente saber a distância exata também. As estrelas, elas estão muito mais próximas também do que a gente imagina. Não estão em milhões de anos. Sim, Exatamente. O Sol é uma estrela. É só porque pra você entender, pra a NASA, pra ela te entregar essas distâncias que são absurdas, que o ser humano não consegue nem entender, porque se eu falar pra você que o Sol tá a 150 milhões de quilômetros de distância, você não consegue conceber o que é isso. Ninguém consegue entender o que é 150 milhões de quilômetros. É só um número gigantesco, a gente não consegue entender o que seria isso. Para eles definirem esses números, eles partem do pressuposto de que a Terra é esférica. Então, eles fazem uma matemática baseada de que a Terra tem um raio de 6.371. Eles partem desse princípio. Então, é uma coisa que já nasce tendenciosa para satisfazer ao modelo deles. Entendeu? Então, o assunto ele é mais complexo do que parece. E então, os planetas, eles são esféricos. Então, isso daí é uma coisa que, ou eles são planos também? Saturno, é porque, Mercúrio... a galera faz muita confusão com isso. Quando a gente fala da Terra, a gente fala da Terra. A Terra é uma coisa. Os planetas e as estrelas são outra completamente diferente. E a prova maior disso, uma questão de lógica. Da mesma forma que você tem todo o direito de perguntar pra mim e falar assim, é comum, todo mundo faz isso. Fala assim, Alexandre, se a Terra é plana, por que os outros planetas são redondos? É a primeira pergunta que vem. Mas a pergunta que eu faço pra você, que você deveria pensar é o seguinte: por que só na Terra nós temos vida? Por que só na Terra nós temos milhares, não é uma, são milhares de condições únicas, específicas, que permitam que tenham vida aqui? Só aqui tem isso. A distribuição de gases na nossa atmosfera é perfeitamente equilibrada e calculada. A taxa de pressão atmosférica que nós temos é perfeitamente ajustada para que nós possamos viver aqui. A pressão atmosférica aqui no solo onde nós vivemos é perfeitamente equilibrada também para isso. Todos os ajustes atmosféricos, a nível de solo, de tudo, da natureza, tudo é ajustado para que haja vida aqui. Quando você olha para os outros planetas, você percebe rapidamente que não tem nada a ver com a Terra. A única coisa que você pode pensar é que eles seriam também esféricos, assim como a Terra. Só que os planetas, eu acredito sim que sejam esféricos. Por quê? Porque eles têm um movimento, se você observar, os planetas, eles fazem um movimento retrógrado, um movimento de vai e vem. Isso é uma característica de um planeta esférico. Por isso que ele recebe o nome planeta. O nome planeta é derivado, ele vem de movimento. Ele tem capacidade de se movimentar, por isso é chamado de planeta. Então sim, da minha percepção, são esféricos. A Terra já é uma coisa totalmente diferente. A Terra, totalmente diferente. É uma coisa única no universo. Exato, porque na proposta, no que está escrito na Bíblia, a Terra ela é um reino. Ela é um reino criado para que o ser humano dominasse. Mas existem outras galáxias? Isso daí não acredito. Não porque não tem nada, nenhum parâmetro bíblico. Você acha que só existe a Via Láctea? A Via Láctea, no caso que a NASA apresenta, é uma, e a que eu acredito, segundo a Bíblia, a palavra do Criador, é outra. A Via Láctea nada mais seria do que o que a gente... A Via Láctea, na verdade, o conceito certo, né,
do meu ponto de vista bíblico, né, que eu entendo, da Via Láctea, seria o céu observável. É o que a gente tem capacidade de observar. Nossa Via Láctea é. A diferença da Via Láctea da NASA é o quê? É que eles vão falar para vocês que você tem um universo aí praticamente infinito, que você tem, nossa, trilhões de galáxias inexploradas por aí, e que tem vida em outro lugar e blá blá blá. Embora matematicamente já foi até provado que a possibilidade de ter vida por aí é ínfima, né? É uma coisa totalmente contraditória também, porque se o universo fosse desse tamanho que eles mesmos propagam, né? Então já era até para ter encontrado vida, na verdade, lá fora. E nunca foi encontrado nada, nenhum tipo de indicador que tivesse vida como a nossa tem aqui, entende? Os planetas que são encontrados não tem nada a ver com o nosso, nada. A atmosfera é diferente, a composição em si do planeta é diferente. Nossa, tudo é completamente diferente. Tudo é completamente diferente. Então a Terra é uma coisa única, e daí os outros planetas eles ficam no domo, e daí tem só uma galáxia, por exemplo, o buraco negro. O que é o buraco negro? Eu também não sei. Isso aí é uma pergunta excelente para fazer para eles. Buraco negro, na tese deles, que é uma coisa que... Você não acredita que exista buraco negro? Eu não. Particularmente não. Não consigo acreditar nisso. Aquela foto do buraco negro. É foto. Eu queria ver uma foto. Isso é interessante. Uma foto? Será que é uma foto ou uma imagem? E quando, por É uma exemplo... imagem feita em computador para representar... Tem uma diferença gigantesca. Quando você fala para mim que tiraram uma foto, eles mostraram empiricamente. Mostraram o buraco negro. Outra coisa é uma imagem produzida em computador feita para representar o que seria o buraco negro, que só eles enxergaram. Isso é outra coisa, entendeu? E quando, por exemplo, tô tentando pensar aqui, porque quando, por exemplo, desculpa, só um adendo, a sua esposa também acredita ela é terraplanista? A gente já conversou muito. Ou ela não fala desse assunto? Não é agradável? Não é legal? Não, é porque ela não tem o nível de conhecimento que eu tenho, porque ela começou a aprender, a conversar sobre essas coisas depois que a gente ficou junto, né? Então ela ainda acredita na Terra redonda, na Terra Não, na verdade, esférica. Do que eu entendo, fica no meio termo, né? Tipo, fica meio que no meio termo, né? Ela entende que os argumentos da Terra plana, por eu explicar pra ela, são plausíveis. Ela percebe que tem ali, né? Explico pra ela de ponto a ponto, ela entende isso perfeitamente bem, ela não tem problema em entender isso. E ao mesmo tempo fica naquela dúvida, será que tudo que a NASA tá falando é mentira, por exemplo? Ou será que tudo que esses cientistas estão dizendo também é mentira? Porque é uma coisa complexa, vocês dialogam, né? E ela já está questionando, ela já está entendendo, né? Exatamente. A sua versão, né? Sim. Quando, por exemplo, uma espaçonave é lançada e daí tem aquelas filmagens de dentro da espaçonave que vê a Terra sendo afastada, ela mostra a curva, né? Mostra ela esférica e tudo mais, saindo da atmosfera. O que é aquilo? Aquilo não é uma evidência? O grande problema de tudo isso é assim, na verdade. Quando você pega e você vê um lançamento de foguete, um lançamento de uma espaçonave, e tem pessoas lá dentro, e elas estão a 30, 40 quilômetros de altitude, elas mostram uma Terra totalmente curvada, né? Muito curvada, diga-se de passagem, né? Coisa que é incompatível com as próprias dimensões da Terra que eles propagam. Porque se a Terra tivesse o tamanho que eles têm a 30 km ou 40 km de altitude, não seria possível você ver aquela lapa de curvatura que eles mostram. Então eles são contraditórios. Por quê? Porque ao mesmo tempo, pessoas que soltaram balões com câmeras que não têm a lente grande angular que distorce o horizonte, né? Como, por exemplo, a câmera GoPro tem. Aquela câmera, se a gente apontar ela aqui pra sua mesa agora, ela vai curvar a sua mesa, entendeu? Então são câmeras que curvam. Não, nesse caso não. Do lançamento nem é. Pode ser até que seja, mas nesse caso não é isso que eu ia falar, não. Tem outras coisas aí, que eu já vou chegar lá. Mas o que eu quero que entenda é o seguinte. Pessoas que lançam balões com câmeras que não tem uma lente que distorce o horizonte, esses balões chegam a 40, 50, 60 quilômetros de altitude e mostra tudo plano e nivelado. A NASA mostra outra coisa. Por que será? Alguém tá mentindo nessa história. Então, mas qual que seria o interesse da NASA em criar toda essa teoria maluca da Terra esférica na sua concepção? Isso daí é outra pergunta que vem muito também pra mim. Eu pensava até que, assim, a maioria das pessoas entenderia... Porque demanda, se for criar tudo com CGI, tudo com simulações, demanda muito dinheiro, muito investimento. Olha, na verdade, seria o interesse na verdade, eu não sei se demanda muito dinheiro, não, porque a NASA ela ganha tanto. Ela ganha por volta de, acho que mais de 30 bilhões de dólares por ano. E as imagens que ela mostra são muito ruins. É um CGI muito porco ainda que eles mostram. A própria ida à Lua é ridícula. Aquelas filmagens são muito ruins. São efeito de Chapolin Colorado. Qualquer pessoa pode assistir. É muito ruim. O negócio é ruim mesmo. Imagem de buraco negro. Parece que foi um adolescente que fez no Paint. Mas por que é muito ruim, irmão. Nossa, eu vejo aquilo e fico com vergonha. Eu juro pra você, quando eu vejo as imagens... Que nem eles mostraram lá que encontraram um planeta de algodão doce. Pesquisem, isso é vergonhoso.
Sabe, eu olho pra aquilo e fico Mas constrangido. o algodão doce Eu falo, seria puta, só os um caras tão nome? me chamando de burro na cara dura mesmo, sabe? Eu não sou tão idiota assim não, pô. Mas o algodão doce, será que não seria só um nome? Um planeta gasoso ali? Não, eles discorrem lá, você tem lá, eles falam um pouco das características do planeta, né? Que faz com É que de ele açúcar. pareça de algodão doce. Não, Ah, não, tá. não é isso. Mas eu quero dizer que eles fazem todo um marketing, uma brincadeira assim com as pessoas. É como se as pessoas fossem todas idiotas, sabe? Quando teve o Covid, a NASA publicou que um asteroide passou perto da Terra, ele tinha o formato da máscara do Covid. E tem imagem, é uma coisa vergonhosa aquilo lá. Você vê uma imagem do asteroide em forma de máscara. Eu falo, pelo amor de Deus, tão brincando com a nossa cara, véio, entendeu? Tão brincando, os caras tão brincando. Isso é sacanagem, sabe? É sacanagem. E não é só planeta de algodão doce, não. Tem planeta de tudo, se você for pesquisar. Que chove gasolina, que chove diamante, ouro, tem de tudo. Eles já viram tudo aí no universo. Chove tudo lá. Tudo. Mas- Daqui a pouco a Terra tá pedindo iFood pra esses planetas. Ele vai trazer o ouro, a gasolina pra nós, essas coisas. É vergonhoso, sabe? Mas qual que é o foda. interesse dessas grandes organizações de Certo. tentar provar pra gente que a Terra é esférica? Como eu tava falando, eu, sinceramente, pra mim, essa pergunta ela dá uma resposta tão meridiana, tão clara. A mentira serve pra quê? Escravizar a pessoa. Se eu chego aqui pra você e quero desenvolver uma amizade mentirosa com você, é porque eu tenho algum interesse em ter algo que você tem, ou pegar algo de você, ou fazer com que você caminhe pelo erro. Algum interesse escuso, sujo eu tenho. Por isso que eu tenho que criar uma encenação. Eu tenho que agir de modo hipócrita. Se eu ajo de modo hipócrita, eu te engano com uma mentira, eu tenho controle sobre seus pensamentos. Sim. Eu vou te induzir a fazer ou até mesmo falar o que eu quero, certo? Então, do meu ponto de vista, como nós nascemos no mundo que justamente é governado pelo diabo, afinal de contas, quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado, o diabo ofereceu os governos para ele. Bastaria Jesus se ajoelhar perante ele, né? Claro que Jesus não fez isso. A nossa luta é contra os principados e as potestades. São as entidades que controlam esses governos aí. Os governos que existem no mundo, infelizmente, seguem tendências satânicas, seguem motivações satânicas. Já começando pela moeda que eu falei pra você que é falsa, a moeda demoníaca que a gente usa que não tem lastro, que serve pra financiar tudo isso, inclusive a própria NASA. Ela é uma agência estatal financiada por esse dinheiro impresso, dessa forma, certo? E eles fazem todo esse marketing aí. Então, penso eu dentro dessa lógica, dentro do meu entendimento bíblico, que se o demônio ele é o responsável, ele está por trás da enganação do mundo, é natural que instituições surjam e vivam de propaganda para controlar o pensamento da população, para fazer elas acreditarem em determinadas coisas que vão afastá-las de Deus, em vez de aproximar. Entende? E isso, por sua vez, faz o quê? Aumenta o controle do sistema sobre o que você pensa, sobre a sua visão sobre o todo. Entende o que eu tô dizendo? Se ele controla os seus pensamentos, suas crenças serão diferentes. Se suas crenças são diferentes, suas motivações serão diferentes. E se suas motivações são diferentes, suas atitudes serão diferentes. Ou você vai servir ao diabo no final das contas, ou vai estar servindo a Deus. Não tem meio termo. Então, pra mim, é muito simples de entender isso. É uma mentira feita que beneficia, do ponto de vista financeiro, essa propaganda a eles. E ao mesmo tempo, serve justamente para gerar esse processo de escravização, de controle mental das pessoas. Fazer com que elas acreditem numa mentira. É claro que aqui a gente está falando sobre uma coisa. Tem outra. Claro que tem uma série de coisas que a NASA propaga que tem valor científico que são verdadeiras, mas sobre outros assuntos. A gente está falando sobre a forma da Terra, sobre a visão do espaço que eles transmitem. Isso, do meu ponto de vista, do entendimento bíblico que eu tenho, é pura propaganda. É um marketing feito para um modo de controlar. Para controlar mesmo. Eles fazem então por controle.